Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar de algo que faz parte das nossas vidas, que não é muito comentado abertamente em qualquer espaço ou com qualquer pessoa. Mas ainda assim é um grande pedaço da nossa vivência como seres humanos neste planeta Terra. E sim, o assunto de hoje é ele, o sexo. E aqui quem fala é sua host, Vanessa Guedes, escritora, programadora, imigrante e agora podcaster. Também quero chamar aqui as pessoas que dividem o microfone comigo para se apresentarem. Tiago. Olá, eu sou o Tiago Ambrósio Lage e depois de quase um ano isolado por causa da pandemia, eu nem sei mais direito o que é sexo, acho que eu só conheço de ouvir falar. Bom, eu sou Ana Rusch e após esse período de isolamento social, eu acho que um dos momentos sexualmente mais intensos por conta do micróbio maldito foi quando eu abracei um ser humano, um meu namorado. Então, como diria o Waze, acho que estamos prontos para falar desse assunto tão misterioso, o sexo. Muito bem! E eu espero que vocês estejam todos bem confortáveis nas suas poltronas, porque hoje eu vou precisar de vocês bem relaxados para receber uma convidada mais do que especial para compor essa mesa. Mas antes da gente começar o episódio, vamos fazer o jogo da citação. Quando nós lemos um trecho de algum livro e vocês tentam adivinhar qual autor escreveu o texto. Tiago, por favor, lê a citação de hoje pra gente. Já sabemos que a paz é menos sexy que a guerra, que um poema vende menos que uma rajada de balas e que uma cabeça cortada excita mais que uma cabeça falante. Somos o futuro parlamento pós-pornô, uma nova internacional somatopolítica feita de alianças sintéticas e não de vínculos identitários. Eles dizem crise, nós dizemos revolução. De quem é a citação? Da bióloga, filósofa e escritora estadunidense Donna Haraway, do filósofo, escritor espanhol Paul B. Preciado, da escritora ucraniana radicada brasileira Clarice Lispector ou do filósofo e psicanalista francês Félix Guattari. E no final do episódio contaremos a resposta certa. Mas e aí, vamos pro episódio? Parece que finalmente chegamos ao século XXI e, enfim, não existe mais repressão sexual. Estamos no primeiro trimestre de 2021, em uma década que começa com tantos sinais de um conservadorismo institucional transbordando para políticas públicas que interferem diretamente na vida sexual da população de um país de mais de 200 milhões de pessoas. Em uma década que começa com uma pandemia mundial que nos faz estreitar relações através de telas. Em uma década que começa abrindo portas para encontrarmos novos jeitos de exercer a nossa sexualidade, onde o sexo online se mostra como uma alternativa de baixo risco frente a todos os perigos que o exercício de qualquer tipo de sexualidade que não seja aquela tradicional, monogâmica, estreita, heteronormativa, nos traz. Eu quero saber como viver nossa sexualidade como nós merecemos, do modo que desejamos. Afinal, o sexo pode ser uma ação revolucionária? Para conversar sobre esse assunto com a gente está trazendo ela, a nossa musa do bloco de carnaval Trepadeiras, a escritora, roteirista, humorista, capricorniana e podcaster, Renata Correia. Uhul!
Obrigada, gente. Obrigada, Renata aqui falando. Tô muito feliz com esse convite. Eu amo o Incêndio na Escrivaninha. E amo todos vocês. Tô aqui muito feliz também de estar falando de sexo. Contem pra gente de onde é que você tá falando. De onde que eu tô falando? Eu estou falando do Rio de Janeiro. Estou aqui na minha casinha. Meu casulo pandêmico. O cafofo pandêmico. E eu tenho uma pergunta pra você, que eu tô bem curiosa, que é o seguinte: sexo e humor combinam? Nossa, mas combina demais. O que não combina é sexo e mau humor, né? Aí, realmente, gente, quando você tá com mau humor, não dá, né? Não dá pra nem fazer, nem pra escrever sobre, nem pra pensar sobre isso, né? Eu acho que o mau humor é uma grande trava, tanto pra criatividade quanto pro sexo, né? Tem até um meme no Twitter que eu amo, assim, vai brincando, moço. Quando você vê, tua calça já caiu. Quando eu pensei nessa pergunta, eu lembrei muito de pornô chanchada. Olha, pornô chanchada é um lugar da nossa dramaturgia, é um lugar muito brasileiro, né, a pornô chanchada, mas por características próprias dela mesmo. Se a gente for falar de humor e sexo, a gente tem a Hilda Hilst, que é super engraçada. A gente tem as comédias norte-americanas adolescentes, que tratam o sexo como um pastelão ou como uma busca incessante, né? Então, acho que em muitos gêneros e muitas culturas, o humor tem essa característica de preliminar relaxante pré-sexo, sabe? Sim. Thiago, você ia falar alguma coisa? Sim, para mim com certeza, sexo e humor combinam, e eu imagino até que esteja na etimologia da palavra gozo, né? Porque é uma palavra presente aí nas duas coisas, né? Alguma coisa é gozada porque é engraçada. E o sexo geralmente ele envolve, né, uma finalização aí com um gozo ou uma boa gozada. E eu considero assim que para você ter um sexo bom, de qualidade, assim como para você ter o bom humor, a gente precisa de uma dose de inteligência e de se entregar, porque muitas vezes o ato sexual ele é um ato de humor físico também, meio pastelão, né? Que a gente se vê em posições e situações ali que transcendem totalmente a normalidade. Igual uma piada ou uma esquete de humor físico, às vezes. Então, para mim, tem uma relação muito boa. E recentemente eu estava numa conversa com amigos até falando de pessoas que, após terem um orgasmo, têm uma crise de riso e que isso acontece com alguma frequência, né? E eu acho que deve ter alguma ligação aí também com os neurotransmissores relacionados com o prazer. Eu imagino. Dá uma relaxada, né? Sim. Não, maravilhoso escutar vocês. Falando de mau humor, vocês sabem que quando eu era pequena eu confundia mau humor com mau hálito? E eu acho que tem uma relação, assim, até hoje eu não consigo muito dissociar. E, enfim, até com o micróbio maldito, essa coisa que as pessoas falam, né? Tira esse bafo de Covid daqui, que a pessoa fica sem máscara. E pra mim tá tudo na mesma esfera, assim, do mau humor. Engraçado, né? Mas com certeza, eu acho que humor e sexo estão juntos, estão ligados, funcionam. Enfim, eu acho que até quando a gente pensa em escolher ou voltar a se relacionar com pessoas, eu acho que a gente tem que sempre ver e analisar se elas fazem a gente rir. Porque todo mundo fala, né, que relações às vezes longas se desgastam, mas eu acho que quando que você ri com a pessoa, isso nunca é desgastante, né? Nunca acaba. Porque rir é uma forma também parece que de se reconectar, né? Então parece que talvez rir seja um gozo do cérebro, né? Eu adorei a história da gozação. E quando a gente ri com uma pessoa também, tem um ato de você confiar naquilo. Porque a gente está trocando ali uma intimidade também. Então, para mim, é algo que reforça essa intimidade gostosinha, assim, que é muito importante pro sexo ser bom. Tem que estar relaxado, né? Sabe, uns dias atrás eu me sentia confortável, relaxado o suficiente para me abrir no meu Instagram. E aí eu resolvi contar para as pessoas, principalmente para minha família, que eu sempre fui bissexual, já que eu sempre me desloquei pelo olhar dos outros como algo que eu chamo de socialmente hétero, né? Eu abri então a caixinha das perguntas no Instagram, depois, né, que eu contei minha história da descoberta da minha bissexualidade ao longo da vida e tal. E nessa caixinha de perguntas, muita gente perguntou coisas assim, meio, digamos assim,
anatômicas demais, usando até mesmo palavras como genital, genitália nas perguntas, né? Então eram coisas bem gráficas. E aí foi quando eu confirmei uma suspeita que eu já tinha, de que as pessoas entendem sexualidade como apenas o ato sexual em si. Dito isso, eu queria compartilhar com vocês um trecho de 3 versos da poetisa Safo, de Lesbos, já que estamos aqui encaixando as coisas em literatura, né? Safo, que é assim, a sensação da galera que começa a estudar a poesia grega antiga, né? A Ana vai saber mais sobre isso do que eu, mas lá vai. Cai a lua, caem as Pleiades, e é meia-noite, o tempo passa, e eu só, aqui deitada, desejante. Bom, dito isso, pergunto pra mesa. Onde começa o sexo pra vocês? Na vida, na literatura, quando vocês escrevem? Como vocês veem a sexualidade representada na mídia, na vida, né? Nesses lugares de representatividade pra vocês, esses momentos que são além do sexo, o ato em si? Eu amei, Nessa, você trazer a Safo, né? Eu acho curioso, né? Porque, na verdade, a gente ouve muito sobre ela, mas eu não vejo as pessoas muito alendo, assim, né? Recentemente eu até dei uma catada lá na Escamandro para ver umas traduções dela que são muito maravilhosas. E eu acho que essa sua pergunta tem muito a ver com ela, né? Porque recentemente eu li eu leio sempre esse ensaio, é um ensaio da Audre Lorde que sempre que eu leio ele me traz coisas novas, e toda vez que eu leio ele abre um pouquinho mais a minha cabeça, e como se meus neurotransmissores dessem uma explodida, que é o Usos do Erótico, que está dentro de um livro coletânea de ensaios chamado Sister Outsider. Nesse mesmo livro, não por coincidência, também tem um ensaio chamado A Poesia Não é um Luxo. E esses 2 ensaios, eles se conectam e se conversam de uma maneira profunda. Inclusive, no Usos do Erótico, a Audre Lorde ela faz uma narração impecável sobre como o erótico ultrapassa o ato sexual e como o erótico vem de um lugar muito profundo. Ela fala especificamente das mulheres. A Audre Lorde, para quem não sabe, é uma mulher negra e lésbica, norte-americana. Então ela fala dessa potência erótica das mulheres e como existe uma potência erótica que ultrapassa e muito o ato sexual. Que ele tá na criatividade, que ele tá no afeto, que ele tá no toque, que ele é uma dimensão criativa e potente da nossa vida. E que a gente não pode simplesmente circunscrever essa potência dentro de um quarto na hora de um ato sexual. E ela fala exatamente isso. Não existe diferença pra mim de deleite erótico entre o meu corpo no sol nua com a minha amante e estar escrevendo uma poesia. Eu acho essa perspectiva dela muito maravilhosa, muito interessante, porque é exatamente isso, né? Tipo, toda a nossa vida sexual e reprodutiva, ela acontece de uma maneira muito global. Não dá pra dizer onde começa, onde termina, né? A gente tá sempre num pós-gozo, né? Depois que a gente nasceu, né? Sim. Tem uma pergunta pra ti, Rê, que me ocorreu agora. Tu tem uma playlist no Spotify chamada Strip Triste. Da onde veio essa ideia? Inclusive, uma playlist ótima. A gente tem que botar o link lá no post. Vamos botar o link. Eu amo fazer playlist no Spotify com nomes engraçadinhos. Então, assim, eu tenho uma que é Homem Sofrendo é Gostoso Demais. Aí tem o Strip Triste. Tem várias, enfim, sempre gosto de fazer umas playlists temáticas. O Strip Triste, enfim, tem muitas músicas que tem esse lugar sensual e sexual que são músicas tristes, né? Tem acordes tristes, e se você for reparar, são essas músicas perfeitas pra você dançar num pole dance. Então, assim, eu fiz o Strip Triste exatamente pra isso. Quando você tá se sentindo triste, mas ao mesmo tempo sexy, você quer dar uma rebolada, uma sensualizada na sua casa, você quer escorrer no pau do pole dance com lágrimas lavando o seu rosto, essa é a playlist pra você. Chorando e tirando a roupa. Chorando e tirando a roupa, exatamente. Você perguntou de início aí, né, das questões relacionadas com a sexualidade. Eu fiquei pensando no início da minha relação com a minha própria sexualidade também, porque eu adolesci nos anos 90, né? E naquela época o acesso à informação, era um mundo pré-internet, né? Por parte de adolescentes ele era um pouco restrito.
Então o sexo para mim ele começou como um grande segredo e eu acho que isso é uma coisa que eu acabei levando para a minha vida inteira, especialmente que eu tenho uma sexualidade desviante, né, da cis-heteronormatividade, né, eu sou gay, e isso fez com que, inclusive, a execução, né, a expressão da minha sexualidade fosse mantida em segredo durante uma parte da minha vida. Mas é muito interessante esses comentários que vocês fizeram, porque a sexualidade ela não é o ato sexual. Você tem atração sexual, você tem desejo sexual, né, que são coisas independentes, às vezes elas vão estar harmônicas, às vezes elas vão estar puxando em direções diferentes, mas o que fica é que a pessoa não precisa nem fazer sexo para ter uma sexualidade. Porque, inclusive, há orientações sexuais que vêm justamente da falta de atração sexual, ou da pessoa que tem uma atração sexual condicionada à intimidade. Seria o caso da sexualidade, da demissexualidade, que também são pessoas que sofrem com essa cis-heteronormatividade e no sentido também que o sexo ele é uma condição obrigatória e necessária para a existência, né, e para a expressão, sendo que não é. Então, assim, todas as sexualidades são válidas, independente da pessoa estar praticando naquele exato momento ou não. E você fez um comentário sobre a mídia, e eu acho que a problemática da boa representação de sexualidades diversas na mídia é exatamente isso, que a sexualidade cis-heteronormativa ela é representada de forma intensa, de forma patente, de forma onipresente, enquanto as outras são silenciadas. Ou elas são colocadas de forma extremamente codificada, que depois a gente tem que ter teorias, né? Tem aquele negócio do personagem que é queer-coded, né? Ou os fãs falam, nossa, mas aquele chip ali é um chip entre duas mulheres, é um chip sáfico. Mas eu não sei se é canônico, porque existe um inuendo ali dentro da obra, mas não existe nada que tire essa ambiguidade. E na outra ponta, você tem essa representatividade mais focada no ato sexual explícito. Então não existe um meio termo quando a gente vê essa representação na mídia. E esses atos explícitos, muitas vezes, eles vão vir na forma de abusos, né, ou de atos pontuais que fazem você questionar a sexualidade daquele personagem, mas não de uma forma mais madura, de uma forma mais completa. Né? Então, eu acho que, considerando isso tudo, né, e esse exagero que também não é necessário, eu creio que tem como você afirmar de forma explícita, de forma nítida, que um personagem é ace, bi, demi, homo, pan, ou até mesmo hétero, sem a necessidade de cenas sexuais. E isso para nem entrar na conversa de diversidade de gênero, que eu acho que seria todo um episódio à parte. É maravilhoso. E adorei o que vocês estão falando. Tem uma questão que é até para trazer um pouco o que a Renata falou antes. Assim como a gente não pode reduzir a questão do gênero para a questão da genitália, não dá para reduzir o que é sexo ou o que as pessoas fazem num quarto fechado. Adorei essa metáfora do quarto fechado, né? E de uma cama específica. Um livro que eu acho que fala muito de sexo e você sente a tensão sexual o tempo inteiro e que não vai ter cenas explícitas é o Retrato do Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Então, ele fala sobre desejo o tempo inteiro, inclusive o desejo de não morrer, o desejo de ser jovem, de ser desejado o tempo inteiro, que, enfim, também tem a gente podia fazer também toda uma discussão sobre isso, mas é maravilhoso porque esse ambiente da tensão, ele talvez seja tão importante quanto o ato explícito, específico, marcado no tempo, né? E eu acho até que as pessoas centram muito o ato sexual. Aliás, a ideia de sexo num ato sexual exatamente para falar um pouco do que seria traição, né? Que é essa bobeira, porque para você conseguir determinar onde começa o sexo, isso tem que ter ali um lugar fático, sendo que, enfim, o erótico transborda esse limite. Então isso que é muito bonito também, da gente conseguir analisar essa questão de uma forma mais ampla e mais generosa mesmo. Eu acho que tem uma questão que é muito importante que vocês trouxeram, que é essa ideia quando a gente circunscreve a sexualidade e o sexo ao ato sexual, quando a gente vai para as representações dramatúrgicas, seja na literatura ou seja no cinema e no audiovisual, a gente
sempre vai ter representações cada vez, na contemporaneidade, mais gráficas e mais violentas, e não necessariamente o que se apresenta como sexo no audiovisual, no cinema e nas séries, é sexo. A maioria das coisas é violência sexual, né? Maravilhoso. A gente vê violência sexual o tempo inteiro. Um sexo consensual, filmado, tesudo, gostoso, ele é difícil de você ver. Tanto que a gente vê grandes cenas de sexo do cinema. Aí muitas pessoas vão citar, por exemplo, O Último Tango em Paris, onde a atriz foi literalmente filmada sendo violada. E muitas pessoas acreditam que essa é a grande cena de sexo do cinema. Quando a gente vai pra literatura, eu não consigo me lembrar de nenhuma personagem feminina que não tenha sido punida pelo seu desejo. Não me vem à cabeça nesse momento, assim. Tem 2 livros que eu amo de paixão e que se conversam nisso, que são Madame Bovary e o Ana Karenina. Literalmente, essas mulheres morrem porque decidem transar. E isso acontece com diversas e diversas e diversas personagens. Se a gente for parar pra pensar, as novelas... a novela brasileira, que é o nosso principal produto audiovisual, mesmo que as séries estejam bombando agora, continua sendo nosso principal produto audiovisual. A novela, ela vem de uma tradição do século XIX, do romance do século XIX, e as histórias vêm de um lugar muito clássico, assim. Você vê, muitas vezes, a gente repetindo o Conde de Monte Cristo, a gente repetindo Romeu e Julieta, dizem que só existem esses 2 gêneros de novela, né? O romance e a vingança. E que eles vão se alternando e se misturando ao longo do tempo. Mas se você for parar pra pensar, os casais que a gente shippa na novela, geralmente são casais gato e rato, que se agridem muito, sabe? Tipo, que a tensão sexual é construída através da violência. Então, assim, cara, sei lá, eu posso citar alguns filmes aqui que eu amo e que tem cenas, e séries que eu amo, que tem cenas consensuais de sexo maravilhosas, mas, assim, são raridades. Por exemplo, tem uma série chamada Pose, no Netflix, que tem pelo menos uma cena de sexo entre 2 homens, que é uma cena, assim, um homem mais velho, um homem mais jovem, na cena gay de Nova York entre a década de 70 e o final dos anos 80. Pra mim, foi uma das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi na dramaturgia. Uma outra cena de sexo que eu amo, que chama Desobediência. Desobediência, ele é um filme estadunidense-israelense, protagonizado pela Rachel Weisz e pela Rachel McAdams, e que são 2 amigas de infância que sempre foram apaixonadas uma pela outra. Tem uma cena de sexo num hotel que é assim, tipo, que é uma das coisas mais sexys e poderosas que eu já pude ver na dramaturgia, assim. Em sexo hétero, assim, gente, realmente é muito, muito difícil de você ver algo que não envolva violência. E isso é muito triste. É muito, muito triste. Eu tenho um exemplo de sexo hétero que não é tão triste. É de um livro da Caitlin Moran, que é o último livro dela, é How to Be Famous. É uma autora britânica. Eu acredito que esse livro, se não está já traduzido e vendido no Brasil, em breve estará, porque ela é uma escritora feminista muito pop. Ela que escreveu aquele Como Ser Mulher, eu acho, uma coisa assim. Ela teve um best-seller aí. E esse livro dela conta a história de... É uma continuação de um outro livro, mas você pode ler ele independente do primeiro, né? É uma menina que ela é inglesa, ela mora no interior lá da Inglaterra, e ela vai pra Londres pra ser jornalista de banda, né? Pra cobrir bandas de rock e tal, bem na época que o Brit Rock tava, tipo, ascendendo com o Oasis, etc. Essa menina vai descobrindo várias coisas da vida, como ser uma adulta, como, né, ser responsável por si mesma, e ela vai também tendo experiências sexuais, e claro que ela tem algumas frustrações, né, ao longo do caminho, mas ela tem experiências de sexo, e é um sexo bem explícito no livro, que são positivas. E eu vi a Caitlin ao vivo num evento aqui na Suécia, em Gotemburgo, onde ela estava lançando esse livro, e aí ela obviamente falou, né, conversou sobre ele, e ela falou que ela queria mostrar para as jovens mulheres uma experiência boa de sexo, que isso era uma coisa possível. Então ela fez questão de colocar esses exemplos muito explícitos, não só, né, dessas cenas de sexo saudável, né, o início de uma vida sexual saudável, mas também amizade entre mulheres que trocam experiências sobre isso, né, que uma aconselha a outra e trocam algumas ideias assim mais pra frentex, sabe? Eu vou colocar também ali o link do livro na pauta. Espero que já tenha em português. Algum comentário, Ana?
Queria falar que nem sempre são as melhores representações, né? Mas da importância que a poesia escrita por mulheres, ou enfim, escrita por pessoas não binárias, mulheres trans, mulheres cis, trazem para esse debate, né? Porque a poesia, até por ser um gênero menos vendido, com um mercado muito específico, é um gênero literário que permite que as pessoas expressem subjetividade de forma bem clara, né, ou mais profunda, e se espera que a poesia trate de erotismo, de sexualidade. Eu acho que é algo, né, tá ligado à experiência. Eu mesma gosto muito, a Vanessa tá me dando um toque aqui sobre a Adélia Prado. Eu tava lembrando, por exemplo, do papel, inclusive, dos fanzines, falando sobre masturbação, enfim, para mulheres, como que faz, né? Então, às vezes tem muita zine que comenta esses temas de forma super bem humorada, e muita poesia mesmo vocalizando isso. A Renata citou a Hilda Hilst antes, e eu diria que o meu primeiro livro, que é o Rasgada, ele fala bastante de sexo. Na época, havia super poucas mulheres que publicavam, isso foi em 2005, né, pelo menos na minha bolha em São Paulo, e a gente tinha muitas mulheres que publicavam, mas eram esquecidas, ou seja, a gente não tinha esse hábito de releitura que estamos resgatando agora, e eu sei que o que as pessoas gostavam do meu livro era essa parte, né, então eu tenho um verso que é "Pega meu corpo de boneca inflável", e é toda uma crítica até de como é que faz para transar, talvez um pouco respondendo o que a Renata estava falando da representação do sexo heterossexual. E eu lembro que um tempo depois de ter publicado o livro, eu vi as pessoas na Praça Roosevelt recitando esse verso, né? E esse poema, que ele é super longo, porque tinha uma relação, inclusive, de falar sobre isso e de uma forma, de um outro tipo de forma, né? Então eu acho que a poesia segue sendo um lugar bem gostosinho pra gente ler e falar dessas questões. Eu acho sim, a poesia tem um lugar de, não só de resistência política, quando a gente fala de erotismo, mas tem um lugar de profunda honestidade, né? Então, assim, quando a gente fala na dramaturgia clássica narrativa, que vai pra TV, a gente tá falando as pessoas sempre estão falando também de um tipo de estrutura, né? Que precisa de um conflito para criar a tensão. E não necessariamente esse conflito, ele precisa vir em forma de violência, mas é uma forma fácil de fazer. Então muitas pessoas reproduzem, né? Então a gente pode ter conflito de tantas maneiras, a gente pode ter conflito da pessoa com a natureza, da pessoa com a hierarquia, da pessoa consigo mesma, entendeu? Mas quando a gente vai para uma dramaturgia televisiva clássica narrativa, às vezes a gente vai para esse lugar, né? Esse lugar do gato e rato, da violência que é reproduzido incessantemente, né? Reproduzido incessantemente. E o que me incomoda na reprodução incessante não é nem só o que ela pode reproduzir na nossa vida real, mas o quanto a gente se empobrece artisticamente, né, quando a gente está repetindo o mesmo modelo o tempo inteiro. Eu tenho a impressão que necessita de uma atenção, né? Sempre. Para fazer um build-up. Como é que falaria isso em português? Uma construção, né? Da atenção. Tem algo que eu acho bem interessante também, e eu acho que até um resgate, eu acho que tem muito presente, pelo menos na cultura do fanzine, dos zines, que eu vejo circular aí nos últimos anos das feiras impressas, que agora na pandemia elas não estão populares, mas que eu acho bem legal mesmo essa retomada da Siririca. Então, da Siririca como algo que você tem que aprender, porque pelo menos eu, que tenho 41, a gente foi educada que isso era uma coisa suja, era uma coisa errada. Eu nem tanto, mas as minhas colegas de escola com certeza, né? E ao contrário, enfim, dos garotos que faziam aposta e se mostravam uns pros outros, né? Então eu acho que esse amadurecimento mesmo de entender o próprio corpo, o que eu quero, inclusive até para não querer, e tá tudo bem. Esse aprendizado, ele é muito importante também, né? Ai, gente, sabe o que eu lembrei agora? Desculpa se eu estiver sendo clichê, mas no Laços de Família, no livro da Clarice Lispector, tem um conto chamado Felicidade Clandestina. É no Laços de Família que tem? Eu acho que é no Laços de Família. Mas depois a gente pode conferir e colocar certinho. O Felicidade Clandestina é um conto de uma protagonista dos seus 12 anos ali na puberdade, que está obcecada por um livro. Ela quer muito ler esse livro. Ela atura uma amiga que ela não gosta, que sabe que o pai é dono de livraria, para ter esse livro. E toda a busca muito obsessiva dela por esse livro parece uma busca por um amante. É uma busca bem sexual, assim. Isso revelado de forma mais clara
no final do livro, quando ela fala realmente que ela, deitada com o livro, parecia uma mulher e o seu amante. Eu não sei se vocês têm essas lembranças de adolescência de vocês, ou de juventude, assim. Pra mim, a literatura sempre teve num lugar de solidão, mas também sempre teve um lugar erótico. Estar sozinha com os meus livros era muito gostoso, entendeu? E é sempre num lugar de muita intimidade. Você não tá lendo o seu livro em público, geralmente. Você pode estar, sei lá, lia muito no ônibus, lia muito no carro até. Mas quando você tá realmente relaxado com os seus livros, eu tô na minha cama, entendeu? Sabe? Tipo, talvez eu esteja com pouca roupa, porque eu estou deitada na minha cama no Rio de Janeiro com puta calor. Então, assim, tem uma simbiose livro-corpo, objeto-livro, como objeto erótico. Tem um contato entre história, cérebro, coração e emoção e o objeto-livro como objeto erótico, que é um objeto que você leva pra sua intimidade o tempo inteiro, que eu acho que é uma coisa que se fala pouco, assim, gente. Eu sempre me senti muito mais estimulada sexualmente pela literatura do que pelo audiovisual. Dificilmente, cara, tipo, eu tô vendo uma parada e quero bater uma siririca, mas frequentemente eu estou lendo alguma coisa e quero bater uma siririca, sabe? Sim, eu te entendo. Eu tenho uma história sobre isso. A primeira vez que eu me senti, assim, tipo, a fim de bater uma siririca na minha vida inteira foi lendo essa de Queiroz. O Primo Basílio. Perfeita, Vanessa, gente. Eu tô rindo demais. E eu tava sozinha, tava quente, tava um calor desgraçado. Eu tava hospedada na casa das minhas tias lá em Santa Maria. Enfim, eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos, mais ou menos. Eu confesso que também, quando eu ia pro colégio, isso aí é a adolescência inteira, né? Eu ia lendo, né? No ônibus, lá, o ônibus cheio. E como eu pegava o ônibus bem no início da linha, eu ia sempre sentada, independente dele estar cheio ou não. E eu descia lá no final da linha, no centro da cidade, né? E aí aquele caminho todo, às 6h30 da manhã eu ia lendo o livro e muitas vezes o ônibus ia balançando e tremendo embaixo de mim, eu fazia questão de sentar em cima da roda. Maravilhoso! Maravilhoso. Thiago, comenta aí, você ia contar de algum livro aí, não? Ou a Ana, não sei, alguém levantou a mãozinha aí? Eu não levantei mãozinha não, gente. Ah, lembrei, uma indicação, gente. Porque assim, eu acho que as coisas... Como diz aquele podcast da Não Inviabilize, as coisas acontecem de maneira muito misteriosa. Um dos últimos livros que eu li é um livro de uma autora norte-americana chamada Lisa Tadeu. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Ela é uma jornalista. Não. Ela é um livro de 3 grandes ensaio-reportagens sobre a sexualidade da mulher na contemporaneidade. São 3 protagonistas, né? O primeiro ensaio é o único que ela revela o nome da entrevistada, né? Uma menina chamada Maggie, que foi abusada pelo seu professor no ensino médio e que alguns anos depois denuncia ele para a polícia. No estado onde ela morava não tinha prescrição desse tipo de crime. O segundo ensaio é sobre uma mulher do interior que é casada com um homem que não toca ela há 11 anos. E ela se reencontra com um namoradinho de adolescência e esse cara se torna um amante dela, mas um amante muito vacilante. Então essa mulher, o desejo dela que faz com que esse caso continue. Então assim, ela não é uma vítima de um boy lixo, entendeu? E o terceiro ensaio é uma mulher dona de um restaurante no litoral de Nova York, rica pra caralho, que o marido dela, chefe de cozinha, tem um tesão de ver ela transando com outros caras. Esse livro ele é muito bacana, porque ele tem uma coisa que eu acho preciosa, assim, que é quando a gente vai falar de sexualidade feminina, a gente tem esse lugar do cânone que diz que a mulher é a presa e o cara é o caçador, entendeu? O desejo da mulher é muito punido na literatura. Nesse livro, enfim, a Lisa Tadeu, ela descreve mulheres que o desejo até pode arruiná-las, mas elas são as protagonistas das suas próprias histórias. Elas estão seguindo o seu desejo e, ok, pagando as consequências, boas ou ruins, de estarem seguindo os seus próprios desejos. Que é como deveria ser, né, gente? A gente poder bancar o nosso desejo, que é uma coisa que não se ensinam para meninas. É uma coisa que é totalmente... Eu até gostaria de ouvir um pouco do Thiago depois como é para meninos gays, porque para meninas é a receita pra você ser abusada. Feche suas pernas, você não pode fazer nada e você não tem... sexo é uma coisa que você não sequer pode pensar, mas é óbvio que você vai pensar. E o quão vulnerável você fica se você não sabe até onde você pode ir.
e que lugares são seguros para você exercer essa sexualidade. Então acho esse livro precioso, assim, se vocês puderem ler, acho que vocês vão gostar bastante. Vamos botar lá no post do podcast. Considerando aí o que a Renata puxou, a questão é que meninos gays, eles não são educados como meninos gays, eles são educados como meninos héteros, né? E a educação da masculinidade tóxica é igual. Tanto que a gente vê de homem cis, gay, reproduzindo masculinidade tóxica é muito grande, é muito frequente isso, né? E a educação sexual faça sexo toda e qualquer oportunidade que você tiver, né? Só que, no caso, como são depois, né, quando os meninos se descobrem gays e tal, eles vão transpor esse comportamento. E eu acho que, em parte, a promiscuidade que a gente vê presente na comunidade gay, que até certo ponto é um estereótipo, mas tem uma carga de verdade, talvez venha um pouco disso. Porque como são homens fazendo sexo com homens, e a educação masculina está sempre pronto, disposto para o sexo, e buscar toda e qualquer oportunidade possível para fazer sexo, e como são duas pessoas que estão afinadas nesse ponto, existem. Só que aí quando você vai entrar nos meandros da comunidade gay, você vê que tem caras que não encaram dessa forma, que a expressão da sexualidade deles é diferente. Às vezes o cara é demi, né? Ou às vezes simplesmente não gosta, às vezes acha arriscado. Porque o tipo de abuso que se abre depois é um pouco diferente. Porque aí tem a ver muito com o segredo, né? Que hoje as pessoas podem ter relações mais abertas, mas há algum tempo atrás não. E tudo que é feito escondido acaba sendo possibilidade, uma vulnerabilidade maior para vários crimes, né? Aí crimes de roubo, de latrocínio, né? Ou só assassinato, crimes de ódio e assim por diante. Então abre todo um portal aí. Então acaba sendo uma coisa que não está nem lá, nem cá. E muitas vezes ela tem que ser construída individualmente, né? Agora, hoje a realidade é outra. Hoje você vê pessoas que adolescem com sexualidade não heteronormativa, que é uma coisa que era impensável nos anos 80 e nos anos 90. Né? Hoje eu vejo, a pessoa fala uma menina de 16 anos, apresentei minha namorada para minha mãe. Nossa, imagina isso em 96. A Ana tem a mesma idade que eu. Imagina se isso existia, né? Então hoje realmente não é bem diferente. Vamos caminhar sempre em direção ao sol, né? Para tempos melhores. Nossa, afinal, com certeza. Início de uma nova década, século XXI. Com certeza. Né? Na hora que a Renata falou da Audre Lorde tomando sol nua com a amante dela, gente, é o que eu quero pra mim. Sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei do Samuel Delany, que é um escritor de ficção científica, é um professor acadêmico também da literatura, um cara muito foda. Ele agora tem uns 78 anos, se não me engano, 80. E ele é conhecido por ser um velhinho que escreve e transa e conta pras pessoas, né? E ele, na maturidade dele, continua sendo o revolucionário homem gay negro de Nova York que ele sempre foi desde a juventude. E ele é um das grandes mentes pensadoras, eu acho, da ficção científica hoje. Eu sou muito fã, né? Vocês podem ver. Eu acho que, inclusive, ele escreve os melhores ensaios sobre escrever, que eu já li na vida. Ele fala muito, ele conta muito sobre como que é ser esse homem maduro, né? Que já tá lá na sua terceira, quarta, quinta idade, quase já. Exagerei. Ele tem 78. Eu olhei na Wikipedia agora. Ele tem uma filha que, sei lá, agora deve ter uns 50 anos, mas ele conta que, assim, na vida adulta da filha dele, ela sempre viu ele saindo com vários caras, né? Ele tem um marido lá já há 30 anos, um companheiro dele de vida, ele já foi casado com uma mulher também, né? Com quem ele teve essa filha. E tudo foi sempre muito natural, né? A filha dele sempre viu ele beijando outros caras nos restaurantes, etc, sabe? Então, ele traz isso para as obras dele também. Eu acho que a gente precisa dessa representatividade das coisas como coisas da vida, naturais, sabe? São tão normais quanto qualquer outra coisa, apesar de que eu não gosto dessa palavra normal, né? Bom, estamos aqui numa mesa de escritores, nós 4 somos escritores, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que vocês lidam com o sexo na obra de vocês e como vocês leem livros, né, retratando cenas de sexo e, enfim, sexualidade como escritores, porque ler como escritor é diferente, né, de ler só como um leitor. Ai, gente, eu não vou passar pano pra ninguém, não. Eu fico muito constrangida várias vezes. Porque
Existem muitos clichês, né? A reprodução de clichês do que é tesudo, do que é gostoso. E assim, tipo, enfim, eu já tô com meu companheiro há alguns anos, assim, mas tive uma intensa vida de solteira, assim, e assim, acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT, acontece nos livros, entendeu? Existe uma educação sexual do homem urbano, dito, desconstruído, que é isso, ele já sabe que que pega mal ele não chupar uma xoxota, entendeu? Então ele vai ter que chupar essa xoxota, não porque ele queira, não que ele esteja com vontade, mas ele já sabe que, nossa, assim, vão queimar meu filme aqui no Rio de Janeiro se eu não chupasse xoxota, entendeu? Então, assim, é muito bizarro, porque a mesma coisa acontece na literatura. Tem essa educação sexual do homem urbano, esclarecido, que entende que as mulheres da classe social dele, ali na classe média, já tem uma certa educação feminista. Então, assim, ele não vai transar com você com tesão, ele vai transar com você fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer pra não queimar o filme, entendeu? Então, chupa o peito direito, chupa o peito esquerdo, chupa a xoxota, sabe? Tipo, é uma coisa que, assim, tipo, é impressionante, assim. É o script, parece que eles estão repetindo uma coisa que, assim, cara, tipo, não existe um lugar de espontaneidade, improviso, desejo, existe esse script. E isso acontece na literatura também, acontece no cinema também, acontece na TV também. Você vê o que é a cena tesuda, o que é a cena sexual, tem uma iluminação X, tem o que é convencionado se mostrar de partes do corpo ou não. Você não mostra, geralmente, um no frontal masculino. Você mostra o peito da mulher é o ápice do que você pode mostrar. Agora, alguns diretores acham ok mostrar a bundinha do cara, entendeu? Lençóis, alguma performance de força física do cara, né? Então a gente tem esse lugar clichê, assim, sabe? Tipo, na literatura, o uso de palavras como sôfrega, por exemplo, entendeu? Aí você fica assim, cara, ninguém usa sôfrega, entendeu? Sabe? Tipo, eu desconheço palavra menos tesuda, mas assim, tá lá, tá no livro que você tá lendo. Então, quando você é escritor e você tá lendo, você olha assim, você fala assim, cara, tipo, da mesma forma que muitas pessoas não se entregam efetivamente ao ato sexual e seguem um script, essa pessoa escreveu o que ela acha parecido com sexo, né? Ela não é exatamente uma entrega artística, literária, técnica ou nada disso. Recentemente, eu escrevi 2 contos. Escrevi para um concurso que acabou não rolando, mas eu vou publicar ele em outros lugares. A Ana até leu, que é O Vejo Macacos. Ela fez a revisão desse conto. E tem um outro conto que saiu agora numa coletânea de contos eróticos chamado Orifícios Políticos. Chegou hoje na casa da minha irmã. Não pra mim, porque eu tô aqui no outro lado do mundo, mas a minha irmã me mandou vídeo dos recebidinhos. Amiga, abafa o caso. Eu esqueci o nome do meu conto. Tô dando Google nas minhas coisas aqui. Acontece, normal. Eu faço isso. Eu mudei tanto o nome do conto que eu esqueci o nome do meu próprio conto, gente. Tudo bem, é só procurar Renata Correia lá nos Orifícios Políticos, não? Até eu esqueci o nome do livro agora. O nome do livro é Orifícios Políticos. E o segundo conto se chama Antepassadas, está saindo numa coletânea da editora Gosto Duvidoso agora. O livro se chama Orifícios Políticos, o conto se chama Antepassadas. Esse conto, eu avanço no tempo, num futuro próximo, onde a gente vive numa sociedade asséptica, onde todas as interações sexuais são única e exclusivamente para a reprodução e mediadas pelo Estado. Então, nesse conto, as pessoas só têm o seu contato sexual quando o seu match perfeito, biológico e genético é encontrado. E a nossa protagonista, ela é uma pesquisadora que está pesquisando as vidas afetivas das pessoas no passado, o passado, no caso, nós, e encontra nas redes sociais uma timeline de como foi o relacionamento dos avós. E ela, em algum momento, ela vai tentar se libertar desse lugar de asepsia sexual. E foi muito divertido escrever esse conto. Porque a gente tá quando eu entreguei, a gente estava no auge da pandemia, né? A ausência de toque, a criminalização do desejo, que já era uma coisa muito comum
para a comunidade LGBT, se tornou uma experiência que pôde ser compartilhada também pela comunidade hétero, né? As pessoas ficavam assim, nossa, agora os solteiros não podem transar, não podem encontrar com as pessoas, e agora, né? Tipo, se você sabia que alguém saiu pra encontrar com alguém, você ficava assim, que absurdo, vai pegar Covid, sabe? Tipo, então foi uma experiência dentro da pandemia que foi muito importante para essa escrita, que era esse momento onde existia, de uma forma tácita, dentro da nossa sociedade, que era ok a gente legitimar quais relações sexuais eram próprias e seguras, ou seja, das pessoas casadas que moravam junto, e todas as outras não. Então, assim, eu acho que a gente tá cada vez mais caminhando por esse lugar de distopia sexual mesmo, assim. Cada vez mais, eu acho que a gente vai ter de um lado, uma abertura e uma liberdade para falar das nossas experiências, mas ao mesmo tempo um backlash muito grande que vai falar que quais são as relações sexuais e afetivas e experiências eróticas que são válidas ou não. Então, assim, toda a escrita sexual nesse conto eu usei como base as Bacantes, né, que é enfim, é sobre esse grupo de mulheres seguidoras do deus Dionísio, e eu usei essa narrativa clássica como base. E essa narrativa clássica, ela é clássica, inclusive, porque ela tem uma estrutura de ato sexual, né? De contenção, contenção, contenção e explosão num gozo. Então, construir essa narrativa pensando nisso, estruturalmente, nessa ideia de explosão no gozo, foi uma experiência muito legal de escrita. É maravilhoso esse texto. Recomendo. Obrigada. Também acho. Tiago. Bom, como a construção da minha sexualidade, o sexo sempre foi um segredo, né, isso foi uma coisa muito forte, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de escrever cenas que sejam sobre sexo ou que façam referência ao sexo. Na literatura tem representações bem variadas, mas o autor que me chama muito a atenção é Murakami. Ele é um dos meus autores favoritos. E ele descreve as cenas de sexo com um grau de precisão e um vocabulário formal que aquilo ali inserido na narrativa passa a ser um evento corriqueiro. É como se fosse um personagem passando um café, um personagem escutando um disco, um personagem andando de trem, 2 personagens fazendo sexo. E eu acho que mostrar uma atividade que para mim seria uma atividade segredo dessa forma desmistifica muito a descrição do ato sexual quando ele tem ali uma função narrativa. Né? E apesar de eu não ter como objetivo agora, né, escrever material com sexo explícito, escrever literatura erótica, eu tenho tentado colocar o sexo, ou pelo menos referências a sexo, nas minhas narrativas quando o contexto pede. Né? Que às vezes é uma relação de um romance entre pessoas que fazem sexo e você acaba tendo que citar ou comentar, mas eu ainda estou aprendendo. Né? E já que eu comentei sobre o Murakami, um dos livros dele que eu posso citar, que eu posso indicar, é o Norwegian Wood. Tem uma cena do livro que eu não gostei mesmo e tal, que é uma cena que causou um incômodo grande, mas é difícil simplesmente cancelar e deixando de ler tudo que tem alguma outra cena problemática. E eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Então, às vezes, quando você enfrenta alguma cena dessa, tem um posicionamento crítico, continua com uma mão no livro e a outra na consciência, né? Mas é uma das obras dele que várias pessoas leem, indicam, e é a obra dele que eu estou lendo hoje. Porque se eu for falar tudo que eu gosto dele, aí a descrição do episódio vai ter Murakami demais e outras coisas de menos. Thiago, tem um funk no Rio que tem um trecho que fala uma mão na consciência, outra no joelhinho. Lembrei muito dessa sua fala. É desse jeito. Eu peguei essa frase de uma colega num clube do livro. O clube do livro é uma delícia, porque são muitas mentes ali do tipo. E hoje, mentes diversas estão tendo poder de fala, né, que é uma coisa muito interessante, porque tem pessoas de vários gêneros, de várias regiões, de várias sexualidades, de várias cores de pele. E tem essa questão da problematização que acaba surgindo em uma obra ou outra. Né, mesmo porque tem representantes ali de várias bandeiras ou de vários grupos vulneráveis. E um dia uma colega soltou essa. Adoro tal autor, mas é uma mão no livro e a outra na consciência. Porque é a questão de desenvolver mesmo uma visão, uma leitura crítica
ao invés de simplesmente sair vetando, né, todo tipo de obra. Aquela que vai passar exercício de escrita pro amigo, gente, desculpa, Thiago. Mas assim, quando eu escrevi... Obrigado, eu agradeço. Quando eu escrevi o Eu Vejo Macacos, e que foi muito linda a revisão da Ana, gente. Ana, gente, melhor pessoa pra ler suas coisas, gente. Muito sortuda eu sou. E tem um trecho de sexo que é de um casal casado, mas que não se vê porque ele tá ele é médico da linha de frente da Covid e ela tá presa em casa no apartamento com a filha. E aí eles fazem um sexo pelo celular, pelo FaceTime. E aí, assim, eu fiquei pensando, cara, como eu vou fazer essa porra, entendeu? Porque não pode, assim, tipo... É um sexo meio boring, né? Que é de gente casada há muito tempo. Não vou dizer que, assim, tipo, é o sexo, gente, das pessoas que são super apaixonadas, que se encontraram na vida e que estão com tesão transando 24 horas por dia. Mas também é uma experiência nova, porque afinal eles estão se vendo pela tela. E ao mesmo tempo é uma experiência de masturbação a dois, né? Então, assim, o que eu fiz e que eu falei assim, cara, pra ter essa secura e pra ter um pouquinho de tesão também... foi simplesmente descrevendo passo a passo antes de escrever a cena. Então, assim, o que essas pessoas fazem fisicamente, entendeu? Pega o celular, fala tal coisa, pega o próprio peito, sabe? Tipo, eu fui escrevendo seco, sabe? Só o descritivo, quase um bullet point dos gestos desses personagens. E aí depois eu fui reescrevendo por cima. Foi bom. Poxa, eu vou botar 2 personagens meus pra transar de verdade agora. E ficou muito boa essa cena. Agora sim. Não, ficou muito boa. Gostei da estrutura. Não, eu achei interessante, eu gostei. Técnica. Parece um pouco o método para cena de luta, né? Porque Menino, a luta juro. também tem essa coisa de 2 pessoas ou mais, né? Não vamos deixar os amigos menageiros e surubeiros ou passinho de swingueiros de dança. lado, né? Em ação ali simultânea. Tudo passinho de dança. Por aí. 2 passinhos pro lado, um pro outro. E foi lindo você falar passinho de dança nessa, porque quando você tá filmando, toda cena tem uma marcação, mesmo as que não são coreografadas. Mas as cenas que são coreografadas são cenas de dança e sexo. As cenas de sexo são coreografadas. Mesmo as que parecem mais naturais. Elas têm que ter uma coreô, gente. Pra não ter chance de a pessoa escorregar ali, fazer um improviso, pra proteger as pessoas de abuso. Então as cenas de sexo são coreografadas. Olha só, estou aprendendo um monte hoje. Ana, você ia falar alguma coisa do seu processo pra escrever? Bom, eu acho que eu adoro escrever cena de sexo, né? Não tenho vergonha, não tenho distração. Acho que é pra isso que a gente é escritora. Andei até produzindo menos cenas de sexo ultimamente, mas pré-pandemia também, talvez porque tem essa questão muito da violência, às vezes enche o saco. Queria citar uma coisa assim, que um convite eu recebi há uns anos atrás, que foi muito maravilhoso participar desse projeto, que é um livro que se chama Úmidas Paisagens, organizado pela Luciana Setúbal, publicado pela Penalux, que era sobre sexo na maturidade. Foi maravilhoso fazer essa pesquisa. No lançamento, foi incrível ver velhinhas que transavam muito e falaram que minha vida sexual começou depois dos 60. Assim, eu não sei, foi uma coisa maravilhosa. Meu conto nem sei se é tão bom assim, mas essa experiência pra mim foi realmente incrível, porque quem escreve tem que fazer muita pesquisa, né? Então pesquisa faz parte da coisa. Enfim, faço sexo heterossexual, mas acho muito legal quando eu tenho que escrever um sexo que não seja esse, eu tenho que fazer pesquisa, ver como pega, ver como é que faz, que eu acho que é isso também, quando a gente escreve, a gente tem que dar essa dimensão para as pessoas. E escrever sobre, no meu caso, foi sobre 2 mulheres maduras tendo uma relação sexual, foi muito divertido, porque a pesquisa é uma delícia, né? Então, poxa, foi algo assim transformador mesmo. Acho que já agradeci a Luciana algumas vezes por ter participado. Enfim, acho que essas coisas deveriam ser mais conversadas e faladas. Pra mim é muito como bonito. vislumbrar um futuro possível. Pois o lançamento foi incrível. E pra fechar, eu vou ler um poema curtinho, são 3 linhas. Homenagem te faço no banheiro, rangendo silêncio entre ladrilhos. Tá no Furiosa. Gente, eu amo Furiosa. Esse eu conheço. Eu conheço, mas eu queria dizer também, quando a gente estava no início, falando de dimensão do erótico,
Dona Ana tem um livro, não sei se vocês conhecem, chamado A Telepatia São os Outros. E aí, a telepatia, gente, que foi finalista do Jabuti, entendeu? Esse livro maravilhoso, que ele não fala especificamente de sexo, mas existe uma dimensão erótica nele a partir do momento que as pessoas entram umas nas outras nesse livro, né? Elas compartilham uma experiência que não é só mental, é uma experiência física também. Eu acho que é muito... Que tem um lugar no Telepatia que tem esse erótico muito, com uma voltagem muito alta quando a gente pensa nesse encontro e nesse choque de pessoas que transitam entre as cabeças umas das outras. É uma comunhão integral, eu diria, do tipo que as pessoas, uma fusão quase, né? Não, e tem uma experiência linda que eu fui num Leia Mulheres de Osasco para discutir o livro. E aí estavam falando da cena de sexo que tinha. Aí vira uma leitora e fala, mas que cena de sexo é essa? Aí a amiga, não, mas aquela lá, entre duas mulheres. Ela, nossa, aí que ela entendeu. E aí foram reler a passagem. E eu acho que isso que é maravilhoso, porque como a protagonista da telepatia é uma mulher um pouco mais velha, ela tem um pouco de receio ali daquela relação, a pessoa que tá lendo também, se ela não se ligar, ela também não vai ver a cena. E, nossa, foi muito lindo esse dia. Cara, isso me lembra quando eu era bem novinha e eu li... Eu acho que eu já falei das Brumas de Avalon aqui antes, mas tem uma cena que a Morgana tá com o Lancelot e eles têm, tipo, sei lá, são adolescentes, assim, eles vão fazer um piquenique e eles são primos, eu acho. E aí eles estão lá, ele bota os dedos dentro do pote de mel e aí coloca na boca dela. E eles começam a se beijar e se pegar, enfim. E aí ela fala, né, o livro narra que ela teve uma relação sexual com ele, mas ela não perdeu a virgindade. E eu fiquei muito confusa. Como isso é possível? Eu não conseguia conceber isso. Mas assim, tava lendo o livro, continuei lendo o livro e não fui atrás, né? Não dei bola. Aí corta eu lendo o livro novamente, lá pelos meus 20 anos, aí finalmente eu entendo. E aí, enfim, foi bem engraçado. E aí eu entendi que ele usou o mel, você sabe onde? É muito bom. Gente, mas Brumas de Avalon, cara, ele pode estar no top 5 Siririca, né, cara? Tipo, conheço muitas Siriricas épicas com Brumas de Avalon, gente. Nossa, sim. Cara, nessa época era Brumas de Avalon, aqueles livros da Anne Rice também, os vampiros. O que mais? Fanfics, né, em geral, fanfics de Arquivo X, de Harry Potter, tipo, tinha muita cena de sexo, tinha muita fanfic proibida para menores de idade, que era lida apenas por menores de idade, né, obviamente, escrita por menores de idade. Mas eu acho muito saudável fanfic, cara. E eu não entendia muito bem na época, porque as pessoas reclamavam e criticavam tanto, isso é uma fanfic, piriri, pororó. Quando, na verdade, a fanfic, ela tá recolocando a dimensão erótica em lugares que foram drenados dessa dimensão, entendeu, sabe? E aí, você vai me dizer... Hoje em dia tem muita coisa inédita no Wattpad. Você vai dizer... Gente, você vai dizer que aqueles adolescentes, tudo de 18 anos, barbado na cara de Harry Potter, não estavam transando? Pelo amor de Deus. Bitch, please. No último livro, gente, pelo amor de Deus. E tem a questão da transa pré-apocalíptica também, né? Que os que não estavam ficam desesperados, então eles vão tentar, de qualquer forma, fazer antes, né? Do fim do mundo deles lá. Preciso compartilhar com vocês também a história minha escrevendo uma noveleta pra Mafagafo, ano retrasado. E aí eu escrevi uma noveleta cyberpunk chamada Suor e Silício na Terra da Garoa. E aí tem duas mulheres que se apaixonam nessa trama. E ela se apaixona, a nossa protagonista narradora, ela se apaixona por uma mulher que ela vê na tela. Então, quando eu tava editando, que foi tipo bem no início da pandemia e tal, foi muito gatilho editar essa parte, porque era muito, muito, muito o que a gente estava vivendo, as pessoas se relacionando pelas telas, né? Não só a gente tendo relacionamentos afetivos e sexuais pelas telas, mas também conhecendo pessoas novas, tendo os novos crushes e tal pelas telas também, né? E aí é exatamente isso que acontece nessa noveleta. E aí a minha editora, a Gi, que é a Giovana, pessoa maravilhosa, chegou pra mim e falou assim, ai, que bonito esse romance, tá muito bem escrito, gostei, mas assim, elas não transam, não? E eu realmente eu tinha assim, explicitamente não colocado nenhuma cena de sexo na noveleta, porque eu achei que as pessoas não iam gostar de ler, não sei porquê, quando eu escrevi eu, sabe, assim, ignorei essa parte.
E aí foi muito bom explorar isso depois, assim, de forma consciente, sabe? Escrever, assim, inclusive baseando em experiências minhas e de outras mulheres, de escutar e tal, e colocar tudo ali. E foi bem gostoso escrever. Então, E nessa... escrever cenas de sexo... Oi? E Nessa Guedes escreve cenas de sexo muito bem, como pude confirmar lendo Gênesis de um Corpo Quente na Amazon. Baixei esses dias, então quem puder baixar, por favor, baixe. Que é o que? É uma plaquete, é um conto, ele é curtinho, né? É um conto. Tem 36 páginas, mais ou menos. Também gostei, tá muito legal de ler. A gente tá autorreferente, mas é que tá bom mesmo, eu sou sincera, caso que é louco. A gente tá falando, escritores falando aí como escrever cena de sexo. Esse conto, ele é baseado num demônio, na história de um demônio chamado Asmodeus, mas apesar de que não é citado, né, em nenhum momento no conto. Mas ele é um demônio que... ele mata sucessivamente todos os maridos de uma mulher chamada Sara. Então ela tem vários noivos, assim, um atrás do outro. Toda vez que chega a noite de núpcias, esse demônio vem e mata esses noivos dela. Ela nunca consegue transar com eles. E aí o Deus manda o anjo Rafael para salvá-la do demônio Asmodeus. E aí surgiu a história desse conto aí, do Gênesis de um Corpo Quente. Gente, Sara perfeita, gente. Matou todo mundo, botou a culpa no demônio e ficou várias heranças. Total. Ótimo, eu gostei de escrever a Sara. Enfim, acho que a gente pode começar a fechar, então. Vou perguntar para os ouvintes se eles descobriram de quem é a citação que a gente falou lá no início. Tiago, você pode repetir aí, por favor? Já sabemos que a paz é menos sexy que a guerra, que um poema vende menos que uma rajada de balas e que uma cabeça cortada excita mais que uma cabeça falante. Somos o futuro parlamento pós-pornô, uma nova internacional somatopolítica feita de alianças sintéticas e não de vínculos identitários. Eles dizem crise, nós dizemos revolução. De quem é a citação? Da bióloga, filósofa e escritora estadunidense Donna Haraway? B. Do filósofo, escritor espanhol Paul B. Preciado? C. Da escritora ucraniana radicada brasileira Clarice Lispector? E D. Do filósofo psicanalista francês Félix Guattari? E a resposta é... Opção B. A frase é do escritor espanhol Paul B. Preciado. O Paul, ele é um filósofo, né? Ele é um homem trans e ele escreveu um livro chamado Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia. Então são vários ensaios que ele escreve para alguns jornais ao longo de alguns anos, enquanto ele vai vivendo a experiência da transição. E é um livro super político. Ele fala de sexo em várias esferas possíveis, e ele fala não só de sexo, mas de gênero, de construção de sexualidade, né? Ele leva esse assunto à exaustão nesse livro, e ele faz todas as conexões assim que a gente pode imaginar sobre esse assunto com o capitalismo, com a Revolução Industrial, com todo esse sofrimento que a gente tem hoje em dia sobre os prazeres que a gente busca o tempo inteiro. E tem uma parte ali no início do livro que ele fala assim: não sou um homem, não sou uma mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, tampouco sou bissexual. Sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Sou a multiplicidade do cosmos encerrada num regime político e epistemológico binário gritando diante de vocês. Eu acho esse homem incrível. Arrasou, Paul. E assim, ó, esse livro já começa chutando a porta, botando o pé na porta, com o prefácio, que nem é do Paul, é da ex-mulher dele, a Virginia Despentes, que também é outra pessoa que vocês deveriam ler também, eu acho. Só deixando a dica aí. E para fechar esse episódio, vamos para o nosso fogaréu. E no fogaréu a gente conta algo que a gente escolheu para queimar e também
uma outra coisa que a gente escolheu para aquecer os nossos corações. Então eu queria perguntar para nossa convidada de hoje, Renata, o que ela gostaria de queimar fora. Menina, que difícil, eu já falei mal dos outros aqui, agora eu vou ter que queimar, vou ter que arranjar outra coisa pra queimar, gente. Taca fogo, vai. Ai, gente, eu queimaria toda a narrativa do homem triste, intelectual, que tá deprimido na noite, em busca de algo que ele não sabe o que é, e que é salvo pela presença de uma mulher fora do padrão. Nossa, gente, que preguiça, meu Deus do céu. Quem? Taca fogo! E o que você escolheria para aquecer o coração das pessoas? Pra aquecer o coração das pessoas, eu indicaria uma série que eu tô vendo na Apple TV+, agora, chamada Losing Alice. Ela é uma série israelense com... Deixa eu só pegar o nome da showrunner daqui, que é... Single Even. A série se chama Losing Alice. Ela passa na Apple TV+, de uma showrunner, uma mulher, uma escritora, já é a segunda série dela, chamada Single Even. É uma série israelense. Os israelenses estão esmurrando na dramaturgia televisiva, eles fazem muitas coisas interessantes. Várias séries que a gente gosta, inclusive americanas, são adaptações de séries israelenses, como In Treatment, por exemplo. E essa série, ela me fala muito ao coração, porque são dois gêneros que eu amo. É um suspense erótico, e ela também fala do universo do audiovisual. Então é a história de uma diretora de cinema de seus 50 anos, que parou a sua carreira para cuidar das 3 filhas, tem um marido ator que é super bem sucedido, e ela conhece uma jovem roteirista que escreveu um roteiro explosivo, e ela quer muito fazer esse roteiro, ela quer muito filmar esse roteiro. E ela acaba ficando obcecada pela figura dessa roteirista e botando em risco o casamento dela e as relações dela a partir do momento em que ela vai se afundando nessa narrativa. É muito bem filmado, é muito delicioso de ver. É uma história centrada no conflito e na complexidade das relações entre mulheres, inclusive no seu desejo. Não é uma série hype, mas o meu olho bom diz que vai ficar. Então, se você quiser ser um dos primeiros a ver, veja Losing Alice. Gente, o que a Renata fala é boca santa. Já fiquem sabendo. Inclusive, eu lembro que a Renata me contou o final de Game of Thrones quando a gente tava vendo a primeira temporada. Eu nunca esquecerei, cara. Num bar em São Paulo. Desculpa, amiga. Eu lembro até da cachaça que eu tava tomando aquele dia. Eu falei, gente. Mas é que, cara, ali não tinha muito jeito. Aquele homem, aquele George Martin, não tem jeito não, gente. Eu tava tomando uma cachaça chamada Rainha do Norte de Minas. Ana Rush, o que você vai queimar? O que você vai aquecer? Bom, eu vou queimar o hábito que as pessoas têm de ficar dirigindo o sexo do amiguinho também. Acho que eu tô contra o autoritarismo em geral ultimamente, né? Mas aqui isso me irrita mesmo. Deixa as pessoas não quererem se tocar e se amarem. Deixa as pessoas, sabe, ficar 4 dias sem calcinha se ralando. Cada pessoa é de um jeito, entendeu? Então faz o que quiser. Eu queria muito impedir as pessoas que ficam interferindo muito no que as outras pessoas fazem. E para aquecer, eu queria lembrar de um clássico produzido pela humanidade, que é o Kama Sutra, né, gente? Poxa, quem quer escrever aí, não sabe por onde começar, pega aí o Kama Sutra ilustrado e, né, obrigado à humanidade que nos gerou essa obra-prima tão necessária. Muito bem. Tiago? Bom, para atacar fogo, para queimar cis-heteronormatividade e LGBTQIA+, fobia. Deixa as pessoas terem a sexualidade delas, cada um expressa e bem entender. Sendo todo mundo adulto, sendo tudo consensual, né, não tem por que regular. Eu acho que vai um pouco de encontro ao que a Ana disse aí desses fiscais da sexualidade alheia. E para aquecer, o canal da Gi no YouTube, que chama Agora Pare, onde ela fala... Eu ia indicar a mesma coisa que você. Então bom, dupla indicação. Eu também, mas aí eu vi aí, porque o Kama Sutra, ele tem uns problemas também, né, aos olhos contemporâneos, mas é um marco histórico. Assim, mas o canal da Gi o canal da Gi é a outra ponta. É o canal. É o suco da contemporaneidade e inclusividade, né? É o Agora Pare, ela tá falando de educação sexual de maneira super acessível e didática, e tem um financiamento coletivo recorrente dela para poder viabilizar o canal, que chama Enrosco Bom, no Catarse.
E os links depois a gente vai colocar. E eu gosto muito desse projeto porque ajuda a desfazer o segredo, né, para que adultos possam fazer sexo com segurança e consciência, né, se eles quiserem fazer também. Quem não quiser fazer, tudo bem, porque o consentimento é fundamental. Ótimo. Reforço a dica. Só fazer uma piada aqui, gente. Essa galera que faz poesia no Instagram com sentimento. Com sentimento. Cara, tipo, eu... E aí, gente... E aí vira e mexe me pedem pra seguir uns negócios desse. E eu fico assim, meu Deus do céu. Sendo que o sexo Desculpa, sem Brasil. sentimento pode ser ótimo também. Ele pode ter consentimento. Pode ser consentido e sem sentimento. Pode ser consensual e sem sentimento. E vai ser bom também. Exatamente. Bom, para queimar, eu indico vocês queimarem velas apropriadas para serem queimadas, vocês sabem quando, pesquisem, experimentem, né? E para aquecer, eu queria indicar um seriado da Netflix chamado Bonding, que em português é Amizade Dolorida, isso. É um seriado sobre BDSM, sobre essa vivência de BDSM. A protagonista é uma menina que está estudando, uma mulher, né, que está estudando psicologia, e ela é uma dominatrix, né, que é uma profissional de dominação dentro de uma casa de fetiches, onde as pessoas vão para viver esses fetiches que elas têm, né, que não são coisas comuns, obviamente, por isso que elas precisam ir para um lugar especial para explorar isso e tal. E essa série me fez pensar muito sobre como a gente se relaciona, no geral, com pessoas. Eu aprendi pra caramba. Eu já tô vivendo a cena BDSM faz um tempo na vida, vai e volta, né? É uma constante que vai e volta pra mim. Quando eu topo com as pessoas, acontece. Nunca fui uma grande pessoa na cena, mas a série me mostrou coisas que eu nem tinha pensado ainda sobre isso, sendo que eu já penso sobre isso há 15 anos, sabe? Então, fica aí a dica. E esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Obrigado por estarem aqui conosco. E eu queria pedir para vocês mandarem abraços para as pessoas, se vocês quiserem. Se forem de abraço, mandar beijos. Esse é o momento do Xuxa. Manda beijo para quem? Super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu amo esse filme. Eu também! Mas é uma imitação... Contra a burocracia! Baixa a burocracia. Mas é a imitação do Labirinto, né? Com David Bowie, você sabia? Gente, eu também amo o Labirinto. Eu amo os dois, mas assim, tipo, eu criança, na minha cabeça, assim, tipo, fronteiras não existiam, entendeu? Então, assim, cara, ser brasileiro, ser americano, foda-se. Só era, assim, tipo, dois filmes parecidos que eu amava, sabe? Sim. Bom, pra quem que eu vou mandar beijo? Beijo, gente. Vou mandar beijo pra ninguém, não. Vou deixar só minhas redes sociais, tá? Sim, não. Momento jabá. Bom, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ana. Obrigada, Nessa. Obrigada por esse convite. Eu amei a conversa. Espero ser convidada de novo, porque sou entrona e peço para ser convidada de novo, sim, para falar de outros assuntos. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @letrapreta no Twitter, @recorrer no Instagram. Me procurem por lá. Posto links das coisas que eu tô lendo. Assim, vocês vão ver que, assim, tipo, sou meio engraçadinha. Então, eu tenho uma lista que eu tô fazendo no Twitter agora de livros que eu estou lendo durante o Big Brother, porque vieram me dizer, como assim? Lixo cultural, tá vendo o Big Brother? Eu falei assim, cara, deixa eu fazer uma lista, então, fixa, que está aqui no meu Twitter, de livros que eu estou lendo durante o Big Brother. E estou lendo no momento a Curva do Sonho, da Úrsula Le Guin, 7º livro desde que o Big Brother começou. E gostaria de deixar para vocês também a dica mais jabá que tem, que é do meu podcast, o Primas Podcast, que fala sobre cultura feita pelas mulheres. Eu apresento esse podcast com a Carla Lemos, @Carlinha em todas as redes sociais. Então procurem no Spotify. A gente fala bastante de sexo, a gente fala bastante de humor e a gente fala bastante de séries e produtos audiovisuais que tem mulheres como protagonistas. É isso, gente. Muito bem, obrigada, Rê. Ana? Meu abraço vai para a Márcia Fragas, por Van Silva e para Nancy Silva, que os três juntos fazem o Desafinados Podcast, que é um podcast que eu gosto muito, tenho muito carinho, e fala de pensamento político, de cultura, eventualmente de sexo. E meu jabá é meu livro Do Amor, O Dia em que Rambo Decidiu Vender Armas, publicado em 2018 pela editora Quelônio.
que fala, né, da busca amorosa e desses clichês aí que dão certo. Acho que dão. Você que lê que decide. Amo. Muito bem. Tiago? Bom, meu abraço aleatório vai para todo mundo que ainda está tentando entender a própria sexualidade ou a exercer essa sexualidade fora da cis-heteronormatividade. E aproveitando aí o jejum pandêmico, eu acho que vai um abraço também para todo mundo que eu já fiz sexo na minha vida. Se quiser de novo, depois da pandemia aí, a gente pode agendar, porque né, a gente fazer um programa desse nesse momento tá complicado. E o jabá, eu vou fazer um alto jabazão mesmo, que eu tô com um conto disponível gratuitamente na revista online Maçã do Amor. É uma revista que fala de romance. O meu conto se chama Malus Restituta. E nele tem pessoas fazendo sexo. Eu não descrevo, é uma cena sexual bem estilo telenovela, né? Tem aquele fading out e fading in na próxima cena. Mas eu juro que o sexo entre esses personagens foi muito bom, apesar de não estar descrito. Ótimo. Quero O ler. meu jabá de hoje, então, é para vocês irem atrás da revista Mafagafo, edição terceira, acho que é. Terceira temporada. Terceira temporada, mês de julho, Suor e Silício na Terra da Garoa. Vai lá curtir um romance sáfico. Disponível para baixar em EPUB também, para quem não quiser ler pelo Finalmente computador. Disponível. Obrigada. É, importante. O que mais que eu ia falar? Abraço? Eu não sei pra que eu vou mandar abraço. Vou mandar um abraço pro Rodrigo Hipólito, que fez a nossa vinheta. Obrigada, Rodrigo. Abraço pra você. Então é isso, gente. No próximo episódio a gente vai falar de sono. E se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Para assinar a newsletter é só ir em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o canal do Telegram é t.me/incêndio na escriva. Valeu, gente. Cruze. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.